Bom, vou explicar um pouco o código que eu e o Gabi fizemos. Então é o seguinte, começa com algumas bibliotecas que eu achei interessante colocar no projeto e vai incluir funções de entrada, printf, scan, né? Aí cada uma tem uma respectivamente função. Bom, aqui então ele vai criar funções para criar o arquivo, né? Esse aqui vai criar o arquivo do aluno. Essa função aqui vai criar, editar o arquivo existente. Essa função aqui ele vai adicionar notas e calcular as médias, né? E a função para mostrar o conteúdo completo de um arquivo é este. Beleza. Então aqui eu vou começar, né, a função principal. Aqui então eu vou fazer daqui até aqui, então eu vou fazer um menuzinho, né, que vai ficar sempre em loop. Então quando tu a fazer, quando depois tu clicar no 2, vamos dizer, no teclado, vai editar o arquivo existente e depois que acabar de editar ele vai voltar para o mesma tabela no menu principal. Então aqui eu fiz um menuzinho que pode o menu criar novo arquivo txt, nome completo, matrícula, disciplina, né? O 2, editar arquivo existente. 3, adicionar notas, trabalhos e cálculos, calcular a média, né? E 4, mostrar o arquivo completo. E 0, sair, né? Então eu tenho que escolher uma das opções. Então aqui tem um case, né? Que vai identificar, ele vai identificar o que eu cliquei aqui em cima, né? Para ver. E aqui ele vai ver se eu cliquei a opção certa. E se não der, se eu cliquei a opção errada, ele vai voltar e vai falar que tem que escrever que tem que colocar um desses números aqui. Aí, bom, clicando no 1, aqui em cima, clicando no 1, a gente vai vir aqui embaixo no void criar arquivo, como eu tinha colocado aqui em cima, void criar arquivo. Então, ele vai colocar o arquivo. Deixa eu ver o que eu posso explicar aqui. Então, aqui eu vou iniciar a função. Aqui embaixo ele vai botar os buffers para armazenar o texto. E aqui é um ponteiro de manipulação de arquivo. Então aqui ele vai colocar, então, ele vai pedir o nome do arquivo ou o usuário, né? Vai pedir o nome do arquivo ou o usuário. Ele vai ler o nome do arquivo. Ele vai o nome do arquivo. Ele vai, esse aqui ele vai colocar para editar, né? E esse aqui de cima ele vai colocar o ponto .txt no final do arquivo que ele acabou de criar. Então eu vou colocar o nome e no final ele vai colocar o ponto .txt para conseguir abrir em bloco de notas. Aí aqui ele vai abrir a edição, né, do arquivo. E aqui ele vai verificar se abriu ou não o que eu acabei de falar aqui em cima, se ele abriu ou não o arquivo, se ele criou certo ou não. Se não der, ele vai colocar o erro ao criar o arquivo e vai voltar lá pro início da tabela. Então, dentro disso aqui já criado, eu vou colocar print o nome do aluno, eu quero saber o nome do aluno, eu quero saber a matrícula, a disciplina, aí alguns dados do aluno, né? Que, que vai ser o que vai mostrar no final, né? Eu vou digitar nome do aluno, matrícula, disciplina, aí depois vai dar um fprint, né? E vai mostrar na tela o que eu escrevi. E ele vai identificar, ver se está certinho. E se der, ele vai falar que arquivo criado com sucesso. Bom, aí o que acontece? O próximo, void editar arquivo. Então, eu criei o arquivo, eu posso criar quantas vezes eu quiser esse arquivo aqui, eu posso clicar várias vezes um e criar quantos arquivos eu quiser. E se eu clicar dois, ele vai editar o arquivo existente. Então, eu vou ter que ter criado um já e depois editar ele. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu coloquei. Ele vai pedir o nome, né? Ele vai pedir o nome que eu salvei. Vamos depender, eu quero salvar um arquivo chamado estojo, né? Eu coloco o nome escrito estojo aqui em cima, né? Ou no nome do arquivo. Eu coloco estojo. Aí quando eu quiser editar esse estojo, se eu quiser editar, eu vou colocar o nome estojo aqui
e aqui ele vai identificar se tem ou não tem esse nome, né? Se eu coloquei ou não coloquei, se eu escrevi errado ou não escrevi errado. Ele vai ler o nome do arquivo e ele vai adicionar o ponto .txt para nós conseguir abrir o arquivo. Então, esse aqui ele vai conseguir abrir o arquivo em modo leitura, mostrando o conteúdo que está dentro, vamos dizer, do estojo, né? O exemplo estojo. Ele vai verificar se o estojo existe, se ele existe ou não existe. Se não existe, ele vai printar na tela arquivo não encontrado e vai voltar de volta lá para cima. Então, ele vai mostrar então se tiver, né, ele vai passar para baixo. Então ele vai imprimir um cabeçalho antes do conteúdo que tem aqui, né? Conteúdo atual. Ele vai botar um buffer de linha por linha, né? De leitura linha por linha do arquivo. Ele vai dar um looping do arquivo de linha, né? Então vai dar um looping do arquivo. Ele vai aqui, então ele imprime linha por linha do que está escrito dentro na tela, linha por linha do que está escrito na tela lá aqui de cima. Ele vai fechar o arquivo, esse arquivo aqui de leitura, né, para ver se é o arquivo que a gente quer editar ou não. Ele vai fechar o arquivo de leitura. Aqui eu coloquei uma instrução pro usuário, né? Tipo, para editar, como é que ele edita e tal, né? Aí aqui ele vai abrir esse próprio arquivo que a gente viu, a gente pode editar ele, né? Então aí ele vai abrir a edição e subscreve, né? Então ele vai pegar, ele vai receber o arquivo em modo escrita e subscrevendo tudo que a gente quer colocar nele, né? A gente vai poder reescrever tudo que tem. E ele aqui ele vai ver se abriu certinho, tudo certo. Se abriu tudo certinho, beleza. Se não abriu, ele vai mandar uma mensagem de erro e vai retornar. Então, ele vai conseguir colocar aqui então é o novo arquivo, né? Ele conseguiu abrir. E aqui ele vai colocar linha por linha digitado pelo usuário. Então aqui eu digito linha por linha e ele vai substituir lá no bloco de notas, né? No TXT que a gente criou. Aí depois ele vai confirmar que a edição foi certa, ele vai fechar e vai confirmar que a edição foi confirmada 100%, não deu problema nenhum e vai voltar lá para cima no menuzinho. Então, dando seguimento, né, ao nosso trabalho, temos o início da função adicionar notas. Aqui abaixo será o buffer para o nome do arquivo do aluno. O int ele é a variável, né, a variável inteira para a quantidade. E o float, né, que será outra variável, né, para armazenar notas e somar. As iniciais do 0 e o float aqui abaixo, né, será outra nota, né, com peso padrão inicializando em 1. Aqui a média final do float será outra variável, né, que armazenará a média final calculada. Aqui abaixo será o printf, né, que vai pedir o nome do arquivo de destino. Aqui vai ler o nome do arquivo. Abaixo vai remover. Aqui embaixo irá adicionar, né, a extensão txt, vai adicionar o arquivo na extensão txt, como foi solicitado. Aqui embaixo temos nosso file, a funçãozinha, irá abrir o arquivo em modo para adicionar conteúdo sem apagar ele. Bom, o if, né, ele vai verificar se o arquivo foi aberto com sucesso. O printf informa que não foi encontrado, que o arquivo não foi encontrado, e o nosso return irá sair da função.
Aqui temos o printf, né? Irá perguntar, né, aqui, como está falando, a quantidade de provas realizadas, feitas no semestre. Quantas provas foram realizadas no semestre. Abaixo temos o scanf, que vai ler a quantidade de provas. O nosso for repete para cada prova, né, que foi realizada. E o printf aqui pede a nota da prova 1. Nota da prova 1. O scanf vai ler a nota da prova. E aqui embaixo acumula a nota da soma total das provas. Aqui temos outro printf. Ele irá perguntar se existem trabalhos. 0 se não existem e 1 se existem, né? No caso, 0 para não e 1 para sim. 0 que não existe e 1 que existe, certo? Aqui temos o int, é uma variável local, né? Local, para armazenar resposta. Logo abaixo temos o scanf, que vai ler 0 ou 1, ou sim ou não. O if, ele irá printar na tela se terá trabalho, se a condição for verdadeira. Aqui temos nosso printf, que irá perguntar quantos trabalhos existem. O scanf lê a quantidade de trabalhos e o nosso for será o loop para cada trabalho. O printf, ele vai pedir, né? Pergunta quantos trabalhos existem. O scanf vai ler a quantidade de trabalhos e o for será outro loop para cada trabalho. Aqui embaixo, mais o printf, né? Que irá pedir a nota do trabalho 1. O scanf vai ler a nota do trabalho e aqui embaixo vai acumular, né, na soma de trabalhos. Bom, esse printf, né, ele vai pedir o peso atribuído às provas. O scanf lê o peso das provas. Esse printf irá pedir o peso para trabalhos e o scanf, né, vai ler o peso dos trabalhos. Bom, aqui temos a nossa equaçãozinha, né, que vai calcular a média ponderada, né. Temos o else também, caso não haja trabalhos, né. E aqui a média final é igual a soma notas dividido por quantidade de provas, né, que vai calcular a média simples das provas. Bom, descendo aqui, temos o printf. Vai escrever o cabeçalho, né, das notas do arquivo. Notas e resultados. Aqui embaixo, ele vai gravar a média final formatada com 2 casas decimais, né, com o 2F aqui. Bom, temos o if, né, que vai definir o critério de aprovação, maior ou igual a 7. Situação aprovado, né, grava aprovado se a condição for verdadeira, ou caso ao contrário, reprovado, né, vai gravar reprovado na tela se a condição for falsa. Bom, aqui embaixo vai fechar o arquivo, garantindo que os dados foram salvos. E aqui, né, o printf, né, notas e resultados adicionados com sucesso ao arquivo, né. Ele vai confirmar ao usuário que foi dado andamento correto, né, que deu tudo certo. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos a nossa outra função, né, o início da função mostrar arquivos. Temos o nosso char, né, será mais um buffer para armazenar o nome do arquivo. O file, né, que será um ponteiro de arquivo. O char, mais um buffer para a leitura de cada linha. E o printf, né, que vai pedir ao usuário o nome do arquivo. Aqui embaixo vai remover, ele é o final. Nessa linha de baixo vai acrescentar, né? Vai acrescentar a extensão txt, vai acrescentar o arquivo na extensão txt. Aqui embaixo
ele vai abrir o arquivo em modo leitura e aqui o if vai verificar se a abertura foi bem sucedida, né? Temos aqui o printf, né? Que vai printar na tela, se não encontrado, vai informar o usuário que não foi encontrado. E o return, ele vai sair da função, né? Aqui, voltando pro printf, né? Ele vai printar na tela, né? Conteúdo do arquivo, né? Vai mostrar para o usuário. Ele vai imprimir, né, o cabeçalho antes do conteúdo. O while, ele vai ler o arquivo linha a linha até... Ele vai ler o arquivo, né, linha a linha, certo? O printf, ele imprime cada linha. E aqui embaixo, né, ele fecha o arquivo após a leitura, né? Após o usuário ter feito a leitura. E aqui é isso, né? É o fim da leitura. Bom, agora eu vou mostrar eu vou compilar ele para mostrar, né? Como vai ficar o andamento dele. Bom, aqui nós compilando ele, né? Nós temos o nosso menu principal. A opção 1, né? Vai ser criar novo arquivo txt com nome, matrícula, disciplina. A 2, editar arquivo existente. 3, adicionar notas, trabalhos e calcular média. 4, mostrar arquivo completo. E 0, sair. Bom, vamos fazer um exemplozinho, né? Então vamos lá. Vamos criar um arquivo txt. Vamos escolher a opção 1, certo? Ao escolher a opção 1, vai pedir a opção digite o nome do arquivo sem txt. Então, esse aqui eu irei colocar trabalho, né? Trabalho 1 e enter. Nome do aluno, vou botar Pedro. A matrícula, irei botar 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Disciplina, vamos botar programação. Pronto, foi criado o nosso arquivo txt. Agora vou adicionar notas, né? Notas, trabalhos, calcular a média desse aluno, né? Para ver como ele foi. Opção 3. O nome do arquivo que eu criei lá em cima, que é trabalho 1. Quantas provas foram feitas no semestre? Foram feitas 2 provas no semestre. Nota da prova 1. Tirou 8 com peso 10. Nota da prova 2. Tirou 7. Existem trabalhos? 0 para não e 1 para sim. Houve trabalho. Então é 1. Quantos trabalhos foi feito? Foram feitos 2 trabalhos. O trabalho 1, ele tirou 10. E o trabalho 2, ele tirou 9. O peso das provas é peso 7. E o peso dos trabalhos é peso 4, totalizando 10. Notas e resultados adicionados com sucesso ao arquivo trabalho1.txt. Beleza. Então, eu vou querer mostrar arquivo completo, né? Mostrar como foi este aluno. Irei clicar na opção 4, né? Como pedido. Enter. Irá pedir o nome do arquivo sem txt. Vai ser trabalho 1. Aqui aparece, né? As notas e o resultado, né? Com média final 8.23,
maior que 7. Então, situação do aluno aprovada. Aqui temos nosso arquivo TXT salvo, né? Com o nome de trabalho 1, o nome do arquivo TXT, com os dados do aluno, com o nome, a matrícula e a disciplina. E aqui embaixo temos as notas desse aluno e o resultado dele, a média final e a situação dele. Neste caso, foi aprovado o aluno Pedro.